Uma boa tarde a todos, graça e a paz de Jesus aos irmãos. Amém? Amém. Bom, é um privilégio participar ainda aqui de parte da nossa consulta e um privilégio também muito grande é poder reagir a esta fala do Robinson. E a minha escolha de reação, alguém já disse que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, o meu ponto de vista, eu opto que seja o ponto pastoral, porque assim eu compreendo a ênfase, se não quase a totalidade da minha vocação, que é no engajamento como pastor de uma igreja local. Então, o meu olhar para essa história da missão integral tem a ver com a minha formação pastoral e com o meu ministério pastoral. Eu cheguei no seminário, mais precisamente a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, em 1981. E lá, em 81, eu tive como professor o doutor Richard Sturz. E foi ele quem me apresentou René Padilha. E àquela altura eu estava lá com os meus 17 anos, talvez, acho que 17 para 18, foi quando eu li René Padilha, e o artigo era sobre teologia da libertação. E o René Padilha estava dizendo que a questão urgente não era a crítica teológica à teologia da libertação, que era católica, mas como a igreja chamada evangélica ou o movimento protestante responderia às mesmas perguntas que a teologia da libertação estava tentando responder na América Latina. E foi ali que, pela primeira vez, uma luz foi acesa e me deu um norte. É que a teologia, ela deveria ser feita não apenas com a ferramenta da filosofia para responder ao vazio de sentido da Europa, por exemplo, mas a teologia deveria ser feita com as ferramentas das ciências sociais para responder ao sofrimento, especialmente nos países de terceiro mundo e mais propriamente na América Latina. Foi na carona dessas leituras que eu li a série de Lausanne, os 10 fascículos publicados pela Visão Mundial e a ABU. Aliás, eu aproveitaria a presença do Robson. A informação que eu tenho é que a primeira publicação em português é de 1984. Procede, não? Lembra disso? Da série. Então, Lausanne foi 1974 e o primeiro texto em português traduzido chegou depois de 10 anos para nós. Mas eu cheguei no seminário em 81, então em 84... fui lendo a teologia do chamado movimento de Lausanne, John Stott, René Padilha, e foi em 1985 a primeira vez em que tive o privilégio de ouvir o Robson Cavalcante ao vivo. Eu era ainda seminarista na Igreja Batista do Marapé, em Santos. E o Robson nos falou um sábado à tarde, e eu me lembro como se fosse hoje, e anotei a seguinte frase: a missão da igreja é manifestar aqui e agora, como sinal profético,
a maior densidade possível do reino de Deus, que se consumará ali e além. Palavras literais do Robson, não sei se você se lembra delas, mas eu lembro porque foram escritas na contracapa da minha Bíblia em 1985. A missão da igreja é manifestar aqui e agora, como sinal profético, a maior densidade possível do reino de Deus, que se consumará ali e além. Foi nesse movimento que eu recebi a tarefa de escrever um artigo para o centro acadêmico da Faculdade Teológica, para o jornal, e escrevi que a responsabilidade social da igreja era não apenas dar o peixe e ensinar a pescar, mas promover ou cooperar na promoção de transformação das estruturas da sociedade, para que todo pescador tivesse acesso à beirada do rio, tivesse acesso à vara de pescar, tivesse acesso a mecanismos justos de comercialização do peixe pescado e assim por diante. O artigo foi censurado e o professor Richard Sturz me chamou e disse: olha, o diretor pediu que eu avaliasse o seu artigo, o que eu faço agora? Eu falei: eu não sei o que o senhor vai fazer, mas isso aí foi o senhor que me ensinou. E ele deu então um parecer. Ele disse que, de fato, o artigo não era dos mais ortodoxos, mas estava dentro dos limites toleráveis de divergência. E aquilo talvez tenha sido para mim uma palavra profética, porque desde então eu acho que a minha reflexão teológica e a minha ação pastoral não é das mais ortodoxas, mas eu espero sempre ser contado entre aqueles que estão nos limites toleráveis de divergência. Até porque a frase que está estampada aqui atrás diz que nós não devemos nos ocupar apenas de fazer a relação entre a autoridade da Bíblia e uma teologia existente, mas devemos nos ocupar em fazer a relação entre a autoridade da Bíblia e uma teologia que ainda não existe. A ideia de que a teologia não está pronta é uma ideia que deve acompanhar a nossa reflexão teológica, especialmente na América Latina. Se a gente entender razoavelmente o que acontece em Lausanne em 74, é que os que detinham o poder da reflexão teológica chegam em Lausanne com o pacote pronto, mas os teólogos da América Latina e brasileiros, eles chegam dizendo: a teologia não está pronta, há um outro viés, há um outro ponto de vista, há outras perguntas que esse pacote não nos atende e não responde. Então nós temos que caminhar dentro dos limites toleráveis de divergência, porque fazer teologia sem esticar o elástico não é fazer teologia, é repetir teologia. Foi nesse processo que eu desenvolvi praticamente toda a minha caminhada pastoral, entendendo que a missão da igreja era muito mais do que anunciar uma mensagem e do que uma convocação verbal para que o pecador se arrependesse e integrasse a vida comunitária e aguardasse o arrebatamento para o céu ou a vinda de Jesus. Este modelo nunca me foi satisfatório, nunca me foi suficiente. Compreender cristão como um sujeito que aceita Jesus como Salvador e cai num vazio histórico, esperando a vida no paraíso pós-morte, sempre foi, na minha leitura e na minha experiência pessoal e pastoral, um reducionismo absurdo do Evangelho e, por que não dizer, um reducionismo diabólico do Evangelho de Jesus Cristo. A compreensão do que nós chamamos de missão integral me levou, por exemplo, há 2 anos ao Senegal para falar a um grupo de missionários que atua no lado ocidental da África. E depois de algumas preleções a respeito de missão integral, um daqueles missionários levanta a mão e diz o seguinte: queria que você me respondesse uma pergunta.
Por que é que eu devo alfabetizar uma pessoa se ela vai para o inferno? Não é melhor o sujeito ir para o céu analfabeto do que ir para o inferno alfabetizado? Além de ter me considerado um péssimo docente, eu tive que contar até 10 para responder aquela pergunta e de perceber como ainda nós estamos e aqueles missionários haviam sido formados numa esteira de produção teológica e de mão de obra ministerial de um paradigma absolutamente superado. Havia embutida nesta pergunta uma série de equívocos. Um equívoco a respeito, por exemplo, do conceito de ser humano. Nós ainda conseguimos conviver com a ideia do corpo, da alma e do espírito como realidades estanques e separadas. E quem tem uma compreensão inadequada de ser humano, um conceito antropológico não bíblico, terá necessariamente um conceito de salvação equivocado. Eu escrevi, por exemplo, um texto acho que no meu último livro, dizendo que nós cristãos não acreditamos na imortalidade da alma. A editora evangélica censurou. E eu falei, não, deixa eu entender, nós cristãos não acreditamos na imortalidade da alma. Não, mas você não pode falar isso. Eu falei, como eu não posso falar isso? Nós cristãos acreditamos na ressurreição, nós não acreditamos na imortalidade da alma. Só ressuscita o que morre. Se a alma não morre, ela não ressuscita. Então nós acreditamos que o ser humano morre e depois ele ressuscita. Nós não acreditamos na imortalidade da alma. Conclusão, a editora evangélica continuou censurando. Para não criar muito caso, eu fiquei dentro dos limites razoavelmente toleráveis de divergência e aceitei reescrever um pouquinho o texto, mas continuei dizendo que nós não acreditamos na imortalidade da alma, nós acreditamos na morte do ser humano que ressuscitará. Nós acreditamos na ressurreição. Para nós, o ser humano desencarnado não existe, está morto. Nós aguardamos a ressurreição. E por isso é que nós, influenciados por essa teologia platônica e pela mentalidade, talvez o pessoal fica lendo muito o Evangelho segundo Kardec e acreditando nessas coisas. Então a gente acredita que salvação é aceitar Jesus como Salvador. Aí quando o corpo morre, o corpo vai sepultado e a alma então é salva e vai para o paraíso. Então a salvação para nós é céu. E na Bíblia Sagrada, se eu li adequadamente, a salvação é reino de Deus. É a vida toda sujeita à autoridade do legítimo Senhor e à participação no reino de Deus, que começa aqui e se consuma lá. Começa agora e se consuma além. Mas começa aqui. A nossa esperança do reino de Deus é a esperança também da nossa ressurreição. Então, quando a gente fraciona o ser humano, a gente distorce o conceito de salvação e transforma a missão num mero anúncio ou no querigma de uma mensagem, para que o sujeito concorde com a mensagem, integre a igreja, fuja do mundo e aguarde a sua salvação no pós-morte, indo para o céu em alma. É um céu de Gasparzinhos, né? Então, e foi dentro dessa leitura da missão integral que eu aprendi que corpo sem alma é defunto e alma sem corpo é fantasma. Foi a partir dessas reflexões. Então a minha perspectiva pastoral de missão é manifestar aqui agora a maior densidade possível do reino de Deus, que se consumará ali e além. E essa manifestação aqui e agora é um sinal profético de que o reino de Deus tem um ali e além. O reino de Deus visível aqui e agora é uma profecia de que existirá e existe um reino de Deus ali e além.
Isso traz para mim algumas compreensões, e eu acho que, considerando o nosso tema, caminhos, descaminhos e novos desafios, eu acho que nós precisamos, com urgência, libertar o conceito de missão integral da mera relação evangelização-responsabilidade social. A primeira coisa é libertar o conceito de missão integral da mera relação evangelização e responsabilidade social. Como o Robinson Cavalcante disse, o Pacto de Lausanne teve um pacto paralelo, um pacto mais progressista. Por quê? Porque o Pacto de Lausanne é conservador, é muito conservador. Ele mantém a dicotomia evangelização-responsabilidade social. Ele mantém a primazia evangelização em relação à responsabilidade social. Isso porque ele ainda é cativo do conceito antropológico corpo-alma. Então, existe separação entre evangelização e responsabilidade social, porque a evangelização é para a alma e a responsabilidade social é para o corpo. E existe primazia entre evangelização e responsabilidade social, porque é mais importante salvar a alma do que atender ao sofrimento do corpo. Então, ainda é um pacto que precisa de libertação. O Pacto de Lausanne precisa ser liberto. Precisa ser liberto dessa mera relação evangelização-responsabilidade social, porque ela é fruto de, acredito eu, um conceito antropológico equivocado. Um conceito de salvação equivocado e um conceito de missão equivocado. É um avanço significativo, porque eu sou filho dele, inclusive, mas eu penso que ele carece de um passo a mais. Quem sabe resgatar esse pacto apócrifo e a gente debater o pacto apócrifo em paralelo com o próprio Pacto de Lausanne. Penso também que fazer essa libertação da relação evangelização-responsabilidade social é necessária, porque hoje é muito interessante. Eu visito algumas igrejas que dizem que são comprometidas com a missão integral e tudo que elas têm é uma creche. Qualquer um que tem creche hoje acha que faz missão integral. E é uma nova versão de redução do compromisso social da igreja. E acho também, em segundo lugar, que nós devemos libertar a missão integral deste paradigma da grande comissão que define a missão como fazer discípulos. Eu acho que a grande comissão é uma coisa e a missão da igreja é outra coisa. Acho que a grande comissão não serve como texto fundante da missão. O texto fundante da missão pode ser Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar o ano da graça, o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. O texto fundante pode ser João, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também envio vocês ao mundo. Mas a grande comissão é pouco, porque a grande comissão gera no imaginário da nossa gente que a missão é fazer discípulos, o que, aliás, para a realidade da igreja evangélica no Brasil já seria bom demais, se nós estivéssemos comprometidos minimamente em fazer discípulos, mas ainda é pouco, porque fazer discípulos coloca a relação de Deus com o indivíduo. E na Bíblia Sagrada, quando você usa o paradigma do reino de Deus, você vai colocar a relação de Deus com todo o universo criado. A missão integral não é uma nova abordagem da relação entre Deus e o indivíduo, transformá-lo em discípulo engajado solidário. A missão integral é uma nova leitura soteriológica, que é Deus redimindo todo o seu universo. E a igreja como advento, ou se permitirem o avant-première desse reino, ou o primeiro sinal, ou o principal instrumento desse Deus em missão para manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus que há de se consumar ali e além. A declaração de visão e missão da minha igreja local
é visão, ser um sinal histórico do reino de Deus. A igreja não tem uma nova mensagem, ela é protagonista de um novo tempo, o tempo do reino de Deus. Ser um sinal histórico do reino de Deus, levando o evangelho todo para o homem todo, que repete a frase basilar de Lausanne: o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Amém.